Olá, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Adilson Cunha e esse é o meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição agora, deixa aí o seu gostinho, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, deixe o seu comentário logo abaixo, tá certo? A lição desta semana é a de número 10, onde nós estaremos tratando sobre a mordomia nas finanças. O texto áureo desta lição é o capítulo 6 e versículo 10 da primeira carta de Paulo a Timóteo, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Por certo, você já deve ter dito ou ouvido a frase que o dinheiro não traz felicidade. E isso é verdade. Mas o dinheiro pode trazer uma grande estabilidade pessoal ou também familiar. Mas é preciso disciplina, equilíbrio, administração para lidar com dinheiro. A introdução da lição desta semana diz que o cristão deve ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente colocou nas suas mãos para administrar. O dinheiro pode ser bênção ou pode ser maldição. Isso vai depender da maneira como cada um de nós lidarmos com a questão do dinheiro. Se tudo o que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro também de uma maneira muito especial. É verdade que muita gente se tornou rico financeiramente falando, mas um miserável espiritualmente falando. Nós temos o exemplo bíblico disso, a igreja de Laodiceia, que se enriqueceu, não tinha falta de nada na sua questão financeira, mas estava espiritualmente falando pobre, ao ponto de Jesus dizer para eles que eles estavam miseráveis, cegos, pobres e nus. O texto áureo que eu citei há pouco na carta de Paulo a Timóteo, onde diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, corriqueiramente esse texto é citado de uma maneira equivocada, sem a devida atenção ao que de fato o texto está ensinando. Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro, por si só, quando bem administrado, quando encarado da maneira correta, quando ganho de maneira honesta e administrado para o bem-estar, tanto individual quanto familiar, é uma bênção. Mas, a partir do momento que a pessoa ama o dinheiro, isso pode gerar para ela uma série de problemas muito difíceis de serem solucionados. Por causa do dinheiro, o autor coloca aí na lição, ainda quem me acompanha com a revista, que muita gente acabou cometendo uma série de perversidades, de violências, de crimes. Muita gente acabou fazendo coisas insanas. Diante disso, é preciso encontrarmos um ponto de equilíbrio sobre um conceito que é muito comum: a demonização da riqueza ou, por outro lado, também a divinização da pobreza, como se Deus estivesse observando apenas os pobres, como se Deus desse atenção apenas às pessoas pobres. Por outro lado, quem pensa assim acha que quem é rico já não tem mais jeito, já está condenado e não tem como se salvar. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Nas Escrituras nós temos referências tanto positivas quanto negativas em relação ao dinheiro. Do lado positivo, o dinheiro provê para a gente a condição para suprir as nossas necessidades, ele provê para a gente certo conforto. Do lado negativo, quando alguém passa a amar ao dinheiro, ele passa a viver de uma maneira avarenta, soberba e também egoísta. Nós, como cristãos, não podemos deixar que nada nesse mundo venha dominar a nossa vida, e nisso também inclui ao dinheiro. Há pessoas também que tratam o dinheiro apenas como um meio de troca, para ser administrado, para ser usado e até colocado a serviço do reino de Deus, como a gente sabe que é. O dinheiro não é apenas um meio neutro de troca.
De certa forma, não é exagero daqueles que veem o dinheiro como uma espécie de potestade, ou seja, algo que tem vida própria. Destes que veem o dinheiro como algo que tem vida própria, está Richard Foster. E para defender a sua ideia, ele usa termos do Novo Testamento para descrever a respeito das coisas invisíveis do mundo espiritual, no caso as potestades, tronos, soberanias, autoridades, e ele faz referência usando então o texto de Jesus em Mateus capítulo 6 e versículo de número 24, quando Jesus utiliza o termo aramaico mamon para se referir a riquezas. Ele diz que o dinheiro não é algo moralmente neutro, um recurso a ser usado de maneiras boas ou más, dependendo unicamente da atitude de cada um em relação ao dinheiro. Mamon, no entanto, é um poder que busca dominar-nos. Pensando por esse lado, o dinheiro é um grande agente ativo, é uma lei por si mesmo e é capaz de inspirar devoção ao ponto de alguém chegar a amá-lo. Seja como for, vejamos a recomendação de Jesus em Mateus capítulo 6 e versículo 21. Onde estiver o seu coração, estará também o seu tesouro. Eu não quero me estender aqui da maneira correta que o cristão deve ganhar dinheiro, mas apenas pontuar algumas coisas para você aqui, porque no nosso último vídeo nós abordamos a respeito da mordomia do trabalho. Só enfatizar que o cristão ele deve ganhar dinheiro proveniente de trabalhos honestos, que não seja nenhuma atividade que degrada, que humilha, que não seja nada ilegal segundo os padrões cristãos, como por exemplo a prostituição, o tráfico de drogas, bebidas alcoólicas. O cristão também deve fugir da avareza, do amor ao dinheiro. Deus não condena a riqueza, como eu já disse, mas ele condena a ambição, a cobiça desenfreada, a avareza, porque ela desperta as coisas mais terríveis da natureza carnal do ser humano. Deus condena a ganância desenfreada pela riqueza. O cristão então vai utilizar do seu dinheiro para duas áreas distintas. A primeira é um investimento no reino de Deus, sendo principalmente dizimistas e ofertantes. Eu não vou me prender aqui a esse tema porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde falo exatamente sobre a mordomia nos dízimos e ofertas. Você pode procurar aí se você ainda não assistiu e assistir. A segunda área onde o cristão vai utilizar o seu dinheiro é exatamente na área comum da vida. Primeiro, evitando as dívidas fora do alcance. Querido, você precisa padronizar o seu estilo de vida de acordo com a sua condição financeira. Você não pode, como cristão, gastar mais do que você ganha. E isso não é uma lei do reino simplesmente, é uma lei de economia. Se você consultar qualquer economista, ele vai falar isso para você. Você precisa gastar menos do que o que você ganha, porque dívidas podem causar problemas seríssimos, falta de tranquilidade, desavenças no lar. Quantas famílias já foram desfeitas por causa de problemas de dívida? Eu sei que você pode muito bem planejar, de repente algo saiu errado. De repente você não conseguiu cumprir com aquele compromisso por causa de uma eventualidade na sua vida. Alguém adoeceu, você precisou tirar desse recurso para socorrer alguém, mas tem gente que simplesmente é irresponsável em relação à sua vida financeira e faz compromisso em dívidas muito além daquilo que tem condição de pagar. É preciso cuidado com isso. Evitar esses extremos de gastar além das possibilidades, você vai fazer com que o nome do Senhor seja dignificado através do seu testemunho e você vai viver uma vida tranquila. Como que você vai fazer isso? É importante que você faça um orçamento da sua renda familiar, observando quanto você ganha, quanto gasta e, se possível, fazer uma reserva para um momento
de imprevisto. Os imprevistos por si só já dizem algo inesperado. Alguém pode, infelizmente, circunstâncias da vida, adoecer. Alguém pode precisar de um recurso urgente e você tem onde recorrer. Então, nunca gastar além daquilo que você ganha. Uma outra coisa, como que você vai conviver em relação à utilização do dinheiro ou em relação à vida financeira? Você precisa ter cuidado para não se tornar fiador de alguém. Muita gente acaba sujando o próprio nome e depois procura aquele amigo, aquele parente que tem um nome limpo a fim de comprar no seu nome, no cheque, no cartão, enfim, no boleto. Preste atenção numa coisa. Se esse indivíduo não teve o cuidado com o seu próprio nome, você acha mesmo que ele vai cuidar do seu nome? É você que precisa zelar pelo seu nome, você precisa cuidar do seu nome. A outra questão, e eu acho que aqui talvez seja um dos pontos principais, é que você deve fugir dos agiotas. É verdade, a maldição da agiotagem é um problema seríssimo. Tem gente que acaba pagando um preço muito alto porque ficou na mão do agiota, que cobra juro altíssimo, juro extorsivo, abusivo, e isso é uma prática ilícita. Além de ser ilegal aqui pelas leis do país, a Bíblia também condena essa prática. Agora vamos lá, eu quero apertar aqui um pouquinho mais. Nós estamos falando aqui para os irmãos da igreja, para você que me assiste, para você professor que está preparando a sua aula para ministrar na escola bíblica dominical. Mas e aquelas pessoas na igreja que vivem de cobrar juros abusivos dos próprios irmãos da igreja? Se é uma prática ilegal e se é uma prática pecaminosa, ficaria então a cargo da liderança da igreja aplicar uma medida disciplinar no irmão. E vai por mim, não é pouca gente na igreja que acaba utilizando desse meio ilegal, pecaminoso, para abusar da fé alheia das pessoas, do momento de fragilidade, para emprestar esse ou aquele valor, recebendo um juro de maneira abusiva. Para nós fecharmos aqui, como utilizar o dinheiro de maneira correta, como o cristão vai fazer isso? Também pagando os seus impostos. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 13 e o versículo de número 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Com a desculpa de que os governos não utilizam do dinheiro que é pago nos impostos, muita gente acaba sonegando de maneira rasteira os impostos devidos. Isso desde o imposto de renda, os impostos na empresa, comprar sem nota e, enfim, isso é uma prática ilegal e também pecaminosa. Você cristão, se você ganha o suficiente para ser necessário, conforme a lei do país, pagar o seu imposto de renda, faça isso. Você vai estar dando um bom testemunho da sua fé. Se você tem uma empresa, priorize comprar e vender com nota fiscal. Você também vai estar honrando o nome do Senhor Jesus através da sua vida e vai evitar que a fiscalização chegue na sua empresa e de maneira vergonhosa te aplique uma multa. E além do mais, você vai ser testemunha fiel do que Cristo ensinou para os seus colaboradores aí na sua empresa. É um mandamento bíblico pagarmos os nossos impostos. A minha oração é que Deus nos dê graça para que tenhamos condições de sermos bons mordomos de tudo aquilo que Ele confiou a nós, e nisso inclui também a vida financeira, o dinheiro. Se você tem dificuldade com a questão do dinheiro, procure fazer um curso, procure alguém para te ajudar, procure um gerenciador aí administrativo para que te auxilie, procure algumas dicas da questão financeira, que isso vai ser bom para a sua vida pessoal, para a sua empresa e também para a sua
família. Tá certo? Que Deus te abençoe poderosamente. E aí, gostou do vídeo? Deixa aí embaixo os seus comentários, compartilhe com seus irmãos aí da igreja, se inscreva no canal, que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo vídeo.